Olá, meus amigos investidores iniciantes, tudo bem? Então, aqui é André Luiz passando para dar aí uma orientação, né, sobre aquela ferramenta, então, que eu disponibilizei para vocês aí no grupo do WhatsApp, explicando, então, como é que funciona, né, essa ferramenta de orçamento doméstico. É uma ferramenta bem simples, né, na verdade, ela é a base, né, do desenvolvimento de um aplicativo que nós estamos desenvolvendo para você usar no seu WhatsApp com o IA. Mas isso aqui traduz exatamente como vai funcionar lá quando tiver o aplicativo, lá na frente, né? E se vocês aí acharem que é conveniente usar esse aplicativo, na verdade é um chat que você vai ficar ali conversando com a IA pelo seu WhatsApp mesmo, não tem que baixar nada. E aí você vai usar isso simplesmente informando quais são as suas despesas, né? Então, para ajudar no controle do seu orçamento doméstico, para lhe ajudar a planejar o seu orçamento doméstico para o próximo mês e também até assim começar a dar os primeiros passos aí, né, na sua organização financeira, a gente criou então essa ferramenta e que a base dela é essa planilhazinha, essa ferramenta muito simples aqui no Excel que você recebeu aí, se não recebeu ainda, você me cobra, que eu te mando aí no grupo do WhatsApp, tá certo? Falando como essa ferramenta funciona. Na verdade é uma planilha, né? E aí na planilha você vai ver lá que tem então duas partes, né? Bem típicas, né? O lado esquerdo é a parte dos recebimentos mensais, o lado direito dos gastos mensais. No recebimento tem duas colunas só, você vai preencher ali a origem do seu dinheiro, de onde veio o dinheiro e o valor, simplesmente isso, tá? Então lembrando que para cada mês você precisa construir lá aí uma planilhazinha dessa, então você vai copiar para o próximo mês, né? E tal. Para facilitar, para não ter nenhum problema aí com perda de fórmulas, etc, né? Eu fiz o seguinte, você vai digitar unicamente nos campos que estão pintados de verde, tá? Você vai ver lá que tem muitos campos em verde para você preencher. Então você vai pintar vai escrever somente nos verdes, tá certo? Então do lado esquerdo, como eu estava falando, então tem lá a parte de recebimentos, você vai colocar lá salário, sei lá, hora extra, você vai colocar bônus, venda de doce que você fez aí, eu dei uma aula aqui e consegui aqui uma grana aqui, né, uma renda extra e tal, você coloca tudo aqui no lado esquerdo, tá? Do lado direito, a gente vai ter aí então seis colunas para você preencher, tá? Essas seis colunas é a seguinte, a primeira que você está vendo aí chama descrição, né? Então você vai escrever ali a despesa, né, o nome da despesa que você gastou. Nas cinco colunas seguintes, você vai escrever o valor dessa despesa que você acabou de mencionar agora na primeira coluna em uma das cinco colunas seguintes, tá certo? Então lá tem lá gastos essenciais, gastos com conforto, com lazer, educação e investimento, tá? Então, algumas explicações como você vai colocar os valores aí. A gente já tem no curso que você fez comigo, você deve lembrar aí, né, como é que classifica as suas despesas, né? Então, quem não fez o curso ainda, daqui a pouco vou colocar no link aí, na descrição do vídeo, né? Então, o link do curso para você acessar o curso e ver como é que funciona. Mas quem já fez o curso, assim, rapidamente para lembrar aqui, as despesas essenciais são aquelas das quais você não pode abrir mão para viver, né? Então, assim, habitação, comida, iluminação, gás, né? Essas coisas que são essenciais para a vida, né? Você tem sem isso você não consegue viver. Então ali é gasto essencial. Gastos com conforto são aqueles gastos que você tem, mas que assim não são obrigatórios para você viver. Você consegue passar sem eles, né? E aí você vai começar a ter um dilema, né? Por isso que a gente fala que esse orçamento doméstico tem que ser feito em família. Todo mundo está envolvido na família ali, tem que participar dessa formação do orçamento doméstico, né? Então, você tem ali então os gastos com conforto. Aí você vai colocar aquilo que é agradável, mas você consegue viver sem, né? Um exemplo assim, típico, né? Aquele almoço de domingo, você pede aquele galeto gostoso, né, e tal, que você não quer cozinhar, domingão, né? Então, as mulheres vão para a cozinha no domingo, é chato, né? E ninguém gosta de trabalhar no domingo, fazendo comida, e aí pede aquele galeto gostoso para comer no domingo. Aí você pensa, mas galeto, o almoço do domingo, aquele galetinho básico, né, com aquelas duas linguiças e farofa, isso aí ninguém dispensa, isso aí é essencial. Não, na verdade não é. Você poderia fazer comida, né? Então você está abrindo mão aí de fazer a comida por um conforto de não precisar cozinhar, né? Então, por exemplo, aquela faxineira que você chama aí a cada 15 dias, sei lá, uma semana, um mês, para dar uma faxina na casa, no apartamento, também é considerado um conforto, né? Streaming, né? Streaming de filme, de música, etc, né? Então, também isso é considerado conforto. André, internet da casa, né? Do apartamento aqui que eu moro, que a gente compartilha com a família toda, internet é essencial. Eu falei, depende, se você usa a internet para trabalhar em casa, né? Você trabalha em casa, precisa de uma internet boa para trabalhar,
tudo bem, você pode colocar isso aí como essencial porque faz parte do seu trabalho. Mas se não for exclusivamente para trabalhar, você pode até compartilhar na internet. O mais justo é você até ratear isso aí. Uma parte como essencial e uma parte como conforto. Porque a internet, se não for para trabalhar e ganhar dinheiro, também é considerado conforto, tá certo? Então você tem que ser muito honesto nessa classificação. São dois pontos mais conflitantes aí, né? As duas classes mais conflitantes, né? Então a classe dos essenciais e a classe aí do que é conforto. Depois vem lazer, né? Lazer é muito simples, né? Você pode, tudo que você gasta que tem a ver com entretenimento, ali você joga em lazer, né? Falando do streaming, por exemplo, você pode até colocar esse streaming como lazer, tá? Você pode considerar, tá? Aquela saidinha, aquela comidinha final de semana, né? Que pede aquela comidinha do iFood, né? Do 99, não sei de que, comidinha que entrega em casa ali, aquele açaí na semana à noite, né? Aquela cervejinha no sábado estádio, enfim, a mensalidade do campo do cara que joga no final de semana, né? Então, isso aí tudo é lazer, vai entrar como lazer, tá? Educação, todos os gastos com educação mesmo. Então, assim, colégio dos filhos, creche, transporte escolar, tal. Faculdade, se alguém estiver estudando, fazendo faculdade na casa, todo mundo, todo gasto vinculado à educação, inclusive a educação profissional, né? Assim, se você estuda de alguma coisa na sua área de atuação aí, e esse estudo vai melhorar o teu rendimento de uma forma ou de outra, ou mesmo para desenvolvimento pessoal, né? Ah, não, eu estou estudando aqui sobre filosofia, né? Estou estudando aqui sobre um curso sobre história, sei lá, da minha igreja. Então, é uma coisa, tudo que tem a ver com educação, você vai colocar nesse campo de educação, tá? Educação deve ficar separada. E por último, mas não menos importante, eu diria talvez o que deve ser mais importante, tem o campo de investimento. Você não pode realmente passar o mês inteiro sem poupar nada, sem investir nada, né? Então, uma máxima aí de todo mundo que tem muito dinheiro, que trabalha com dinheiro ou que é investidor de grandes fortunas aí, todos são unânimes em dizer, né? A gente tem que manter um padrão de vida ali 70, no máximo 80, 85% do que a gente ganha, né? Então, se a gente tem que poupar ali 10, 15, 20, 30% que a gente ganha. Se puder poupar mais, até melhor. Mas lembrando, né, assim, a gente tem que tirar um tempo para viver, obviamente, não vai viver só para, né, juntar dinheiro, virar sei lá, um colecionador de dinheiro, como eu gosto de brincar. Mas também você não pode viver numa situação onde tudo que você ganha, você realmente gasta tudo e não consegue investir nada. Né? Você tem que colocar o investimento como uma retirada, né, um gasto, né, uma retirada de dinheiro do seu caixa ali, é realmente muito importante. Eu colocaria até que o investimento na ordem de prioridade, né, primeiro é essencial, porque você não pode, de fato, viver, né, assim, não gastar para viver, então, primeiro é essencial. Mas em seguida ali, empatado com a educação, eu colocaria os investimentos, tá? Já separa um percentual do seu ganho ali, dos seus ganhos, né, para fazer investimento, tá bom? Pronto, preencheu isso aí da planilha, né, classificando na coluna certinho, ela vai somar para você lá embaixo, né, quanto você gastou de cada um. Só que na penúltima linha, você vai ver lá que tem uma linha chamada metas, né? Lá nas metas, você tem lá uns percentis que também estão pintados em verde. Esse percentis, ele se refere a quanto você tem como meta, como objetivo de gastar em cada uma dessas classes. Então, assim, quanto que eu tenho que gastar em essenciais? Quanto eu tenho que gastar com conforto, com lazer, educação e investimento? Bem, você vai colocar esse percentis aí, tá? A maneira mais fácil de fazer isso é você colocar primeiro no investimento, vamos lá, você coloca lá 10, 15%, e aí faz o primeiro mês, né? Se você não tem essas metas na cabeça, ainda não tem nenhuma informação ainda, o primeiro mês você deixa as metas em branco mesmo, não precisa preencher nada, e aí você vê o que aconteceu no primeiro mês, né? Você vai ver exatamente aqui, que ele vai somar lá embaixo, quanto você gastou com cada uma dessas classes aí, quanto você gastou com essenciais, quanto você gastou com conforto, quanto você gastou com lazer, com educação e investimento. Pronto. E também vai colocar abaixo do total, você vê que são duas linhas, né? A próxima linha vai mostrar lá qual é o percentual, né, desse gasto em relação ao que você ganhou no mês. Né? E vai te dar essa informação. Você tem um recebimento mensal, aí, vamos supor, de R$ 5.000. Aí você gastou com essenciais, vamos supor aqui 2.500. Ele vai mostrar lá que 50% do que você ganhou, você gastou com gastos, né, chamados essenciais, da classe essenciais. E aí você vai ter uma ideia, né, para onde está indo seu dinheiro, né? Para onde está indo seu dinheiro, quanto eu estou gastando cada coisa, né? Uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem, né, para quem eu já apresentei isso aqui pessoalmente, né?
porque a gente tem um curso só de orçamento doméstico, né? Um curso também que demora aí um dia inteiro, né? Vai um dia inteiro com isso. Mas no curso as pessoas me perguntaram o seguinte: André, cartão de crédito, né? Assim, eu boto em que classe dessa? Onde é que entra o cartão de crédito? Então, assim, vale essa explicação, tá? Cartão de crédito não é gasto, né? Cartão de crédito é um meio de pagamento. Então, assim, você usa o cartão de crédito para pagar alguma coisa com que você comprou, você gastou ali, né? Então, você vai lá no restaurante, come ali e tal e paga com o cartão de crédito. Eu sei que no final do mês não vai vir um restaurante te cobrar, vai vir um cartão de crédito. Mas no extrato do cartão de crédito tem lá, restaurante tal, no dia tal que você comeu, tantos reais, né? Então você tem como usar o cartão de crédito, inclusive, para lhe ajudar a lembrar com que você gastou, né? O ideal, claro, é você anotar tudo, né? Outra forma de controle simples também hoje, né? Muitas pessoas, né? A grande maioria das pessoas usam Pix, né? Então, muitos bancos oferecem lá o extrato do Pix, né? Todas as operações em Pix. Então, você consegue ver ali exatamente para onde você, com o que você gastou, quando gastou, e pode juntar e lançar tudo de uma vez, né? Uma vez por mês somente aqui na planilha. Tem que ser muito honesto, tem que ter muito cuidado, porque se você enganar a planilha, você vai estar enganando, na verdade, você mesmo. Vai estar maquiando os números, né? Para se enganar e você não vai conseguir realmente ter um bom orçamento doméstico. Uma outra pergunta que me fazem muito no curso é o seguinte: André, e dívidas, né? Então, assim, eu estou devendo um cartão de crédito, uma pequena fortuna aí. Dívidas, né? Pagamento de dívidas atrasadas, você vai colocar tudo em investimento também. Você vai lançar lá, no campo de investimento, tá, pagamento do parcela do financiamento do cartão de crédito, parcela do financiamento da conta da energia que eu parcelei aqui porque estava atrasado. Vai colocar investimento. Por que investimento, né? Porque pagar dívidas atrasadas faz parte do passo inicial da montagem dos seus investimentos para o futuro. Não faz sentido você tirar dinheiro para investir em lugar nenhum se você está devendo. Não tem lógica isso, né? Eu sei que tem gente que faz isso, tá? Com financiamento absurdo, e aí tira uma parte do dinheiro para fazer financiamento. Não faz sentido. Vai fazer investimento. A não ser que você tenha uma dívida controlada. Assim, a dívida não está atrasada, você está pagando. Então, isso aí não é atraso, então não é investimento. Um exemplo clássico disso são financiamentos de bens, né? Imóveis, por exemplo. Você tem uma casa financiada em 30 anos, aí, tá? Você pagou já 10 anos, falta 20. O valor da mensalidade do financiamento você vai lançar em bens essenciais, porque é moradia. Tá? Então, você vai lançar em essenciais. Não é investimento, porque você está usando a casa e ao mesmo tempo você não está pagando dívida. Então vai entrar aí como despesas essenciais. Mesma coisa no financiamento de um carro, por exemplo. Né? Você tem um carro ali para ir trabalhar, deixar as crianças na escola, sei lá, ir no médico. Então o carro realmente é necessário hoje em dia. E se você tem um carro, toda a despesa do carro, então você vai lançar ali também essenciais. Né? Seguro do carro, manutenção do carro, etc. André, mas aí a minha despesa vai ficar muito alta, vou ficar com 70, 90% só de essenciais, não vai sobrar nada para lazer, para conforto e educação. Como é que eu faço? Bom, no lado esquerdo da planilha vai ter um campo lá em laranja chamado assim, resultado do mês. O que é o resultado do mês? Então, ele vai simplesmente pegar todas as suas entradas ali, seus recebimentos ali do lado esquerdo, somar com toda a série que você lançou, né? Vai subtrair um do outro, vai te dizer quanto tem sobrando ou quanto você extrapolou, né? Estourou o orçamento do mês e, portanto, essa conta que você não pagou, porque obviamente não tinha dinheiro, ficou para o mês seguinte, né? Então, ou algo está errado nos seus lançamentos, tá? Bom, o que acontece, né? Se você observar que mês a mês o teu resultado do mês ali na planilha está ficando negativo, você tem que ajustar as contas, ou seja, você tem que de alguma forma ou conseguir mais dinheiro para bancar o seu padrão de vida, né? Então você tem assim, um desequilíbrio, a gente chama de desequilíbrio orçamentário. Você está gastando demais para o dinheiro que tem. Então de duas uma, ou você dá um jeito, né, de conseguir mais dinheiro empreendendo, sei lá, trabalhando mais, conseguindo um aumento, um segundo emprego, alguém da família ajudar com isso, para que seus ganhos, seus rendimentos fiquem maiores que as despesas, que esse aqui é o ideal. Ou você dá um jeito de reduzir a sua despesa para caber dentro dos seus rendimentos. Assim, é uma aritmética muito simples, mas é doído de fazer. Eu sei que é difícil, né? Então é por isso que, de novo, né? Repetir o que eu falei no começo do vídeo, é necessário, muito necessário, que você faça esse orçamento com a família toda, né? E envolve ali os filhos, o marido, a esposa, se tem ali um cunhado que mora junto, a sogra que mora junto, todo mundo que faz parte ali do grupo familiar,
que está morando com você estão no mesmo barco, né? Então não faz sentido você ter ali dois, três remando, se matando de fazer força e ter alguém ali remando o contrário, fazendo peso morto no barco. Então não tem lógica, né? Quando eu digo fazer peso morto no barco, entenda, assim, as pessoas me perguntam, mas eu tenho um filho de 10 anos, como é que ele pode colaborar, né? Cara, ele pode colaborar sim, né? A gente sabe que filho, né, criança, né, e vou falar de criança como exemplo que é fácil de enxergar, mas tem pessoas adultas que se comportam como crianças, né? É meio difícil, meio duro de ouvir isso, mas tem que ter um momento que você tem que ouvir algumas verdades, né? Então, assim, você vai para uma criança para o shopping, por exemplo, e a criança faz uma pressão absurda ali no pai, na mãe, na avó, no tio, sei lá, para comprar de repente um negócio caro, um brinquedo, participar de alguma brincadeira, sei lá, o cinema, para uma lanchonete mais cara, etc. E o adulto fica ali, sabe, emocionalmente encurralado pela criança e se sente pressionado para oferecer aquilo, porque de repente não teve aquilo na infância, e o meu filho tem que ter para não sofrer o que eu sofri, etc. Olha, é muito louvável tudo isso, mas você tem dinheiro para isso, né? Assim, direto ao ponto, você tem dinheiro para isso, você consegue bancar esse luxo do seu filho? Outra coisa, o ser humano, natureza nossa, nós somos insaciáveis, assim. Hoje você vai dar um negócio pro teu filho, vai brincar com aquilo ali, próximo final de semana vai criar algo ainda mais caro, ainda maior. Então, assim, eu acho interessantíssimo, assim, desde cedo a gente educar nossos filhos, né? Quem mora com a gente, educar nossa esposa, educar o marido ali, se é uma mulher que está assistindo o vídeo, que tem a responsável pela finança da casa ali, para entender que há coisas que a gente precisa realmente segurar a mãozinha, segurar o cartão de crédito aqui, mesmo que tenha um limite absurdo, né? Porque aquilo simplesmente não cabe no nosso orçamento, né? Ah, mas eu quero muito, sem isso eu não vou ser feliz. Tá, tudo bem, então vamos lá, organiza as contas, junta o dinheiro, vai lá e compra à vista. Não tem problema nenhum, né? Assim, não tem, você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Agora, você não pode ser irresponsável com o seu dinheiro, você tem que ser responsável, você é um adulto, né? Então, é preciso isso. Essa ferramenta, como eu falei, ela vai, se você for honesto e realmente fizer os lançamentos corretinhos, ela vai lançar para você, ela vai lhe mostrar, né? Vai jogar na sua cara aqui para onde está indo o seu dinheiro. E quando você souber para onde está indo o dinheiro, você vai ter assim uma grande oportunidade então de preparar, né, de se preparar para os próximos meses, tá? E aí organizar para que caiba, né, as suas despesas caibam dentro do que você ganha, né? Que você faça esse ajuste aí, né, para que você viva melhor, tá certo? Como eu falei também no começo do vídeo, a gente está desenvolvendo aqui um aplicativo, né? Nós estamos resolvendo, na verdade, vai ser um aplicativo, você vai ser um chatbot ali para você interagir direto com o WhatsApp ali. E todo esse controle aqui, que hoje está em planilha, eu vou te dar em planilha aí, você vai poder fazer com uma IA, né, com a inteligência artificial, ela te ajudando e ela inclusive te dizendo quanto você pode gastar mais disso, quanto você pode gastar mais daquilo, usando exatamente os mesmos critérios, né, a mesma base de raciocínio aqui dessa ferramenta que eu estou disponibilizando para vocês aí que fizeram o curso comigo, tá certo? Gente, por agora é isso, tá? E qualquer dúvida, vocês têm meu contato aí no WhatsApp, é só mandar e eu vou ficar muito feliz em atender vocês, tá bom? Um grande abraço.